hoje nós temos aqui a presença ilustre desse que é um ícone da mídia externa. Esse cara que, para mim, é o cara mais respeitável do Brasil. O cara que... Eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Eu comecei nesse segmento há muitos anos atrás, no final dos anos 90, e comecei a participar lá. Uma das regras fundamentais do empreendedorismo é você, primeira coisa, saber o seu mercado. Eu procurei lá o meu mercado e fui parar lá no CEPEX. Aham. E no CEPEX, aquela fauna maravilhosa, né? Aquelas figuras assim, tinha um carinha lá no cantinho, magrinho, quieto, que toda vez que dava a sua intervenção com propriedade, e era você, e você sempre foi para mim um guia assim, de como fazer a coisa com um extremo profissionalismo. Obrigado, senhor. Eu vou falar para vocês que temos aqui Mário Henrique Monteiro de Souza, o Mário da Van Publicidade, obrigado, presidente do CEPEX, CEO e fundador da Van Publicidade. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado. É um prazer, né, estar aqui contigo mais uma vez, né? A gente falar do nosso segmento, mostrar um pouco aí para quem está chegando, para quem já está aqui, né? Falar um pouco da dificuldade que é no Rio de Janeiro. Na verdade, nada é fácil, né? Na vida, o jovem que, porventura, esteja nos assistindo, ele tem, assim, em mente que o empreendedorismo é uma coisa para amanhã. Ele precisa entender, isso é uma regra fundamental, que o empreendedorismo é uma jornada de longo prazo. Sim. Você planta agora, o teu resultado não vem agora, ele vem mais para frente. E a gente cortou tempo depois. Muito trabalho, muita coisa, solidificando toda essa carreira nossa. E depois que você chega lá, pelo menos no meu caso, cara, eu acho que passou rápido. Eu também acho. Demorou, mas, cara, é tão intensa a nossa luta, né? Que eu acho que passou rápido. Hoje eu vejo que eu não consigo ter, assim, aquele sentimento de que, pô, caraca, demorei muito. Mas demorou. Demorou. Cara, eu montei a Van em 88. 88. Aí eu fazia só mídia impressa, rádio, muita criação, muita programação visual. Tinha uma equipe boa demais de anúncio de jornal, na época do balcão. Lembra do balcão? Sim. Os cadernos de informática, a gente fazia aquilo tudo. Cliente de informática direto. Depois fomos pro Infoglobo, quando criou o Infoglobo. E aí, em 1999, mais ou menos 2000, um amigo me falou da Lei 1921. De 92. Aí eu falei, a lei é 1992, né? Mas a lei já A 758 de 82. Mas eu queria te interromper um pouquinho, porque eu tenho um presente para você. Opa! Eu tenho uma coisa aqui. Obrigado. Isso é sempre não é só um presente, é um presente com uma homenagem. Né? Isso aqui é da Física e Forma. Obrigado, Rebeca, lá, atendeu a gente super bem. Obrigado. Abre aí. Que maravilha. Olha o futuro aí, campeão da Libertadores, né? Eu vou cantar até o hino aqui com a mão no peito. Sou tricolor de coração. Caraca, tem meu nome, compadre. Mário da Van. Que isso, rapaz. Tem jogador holandês que é Van. Desgrila. Que luxo, rapaz. Van Dijk, você é o Mário da Van. Obrigado, que luxo. Você é um querido. Obrigado, irmão. Putz, grila, vou fazer um sucesso. Tricolor. Vive me zoando com o meu Flamengo, que a gente agora acostumou a perder pro time de vocês. Muito legal também. Obrigado. Curtiu? Mesmo, muito. Agora eu vou te dar mais um presentinho. Esse presentinho aqui é de um parceiro nosso, que eu acho que você vai abrir e eu vou falar sobre esse parceiro. A embalagem pode rasgar, o presente não, tá? Opa! Dá uma ligada no presente. Vou ficar aqui só nos presentes. Dá uma ligada nesse presente.
Essa empresa, ô Mário, essa empresa Kenner é de um amigo nosso, Aham. um cara super querido, parceiro nosso. E ele está aqui apoiando a gente. E esse produto Bacana. aí é o Kiva. É a sandália Kiva. Bonita, hein? Qual é a situação? Parece Esse cara, esse produto aí, hoje eles têm um e-commerce sensacional lá. Você entra lá no kenner.com.br, compra em 2 dias, esse produto vai estar na tua casa. E é um negócio. Eu fui jantar uma vez na casa desse Peter, esse dono dessa empresa, e ele estava usando uma sandália nova, um modelo novo. E ele falou, e eu falei, pô, modelo novo? Ele eu tô testando esse modelo. Eu e a mulher dele. A mulher dele chegou também, estava com a sandália nova. Esse modelo é o mais novo, esse modelo Kiva. Certo. Né? E de modo que ele é o próprio cara, ele testa, ele faz o design, eles têm a matrizaria toda aqui nacional, ele desenvolve os modelos. E é um parceiro nosso aí que Muito legal. Se Deus quiser, continuar com a gente. Eu espero que você curta esse modelo. Muito, parece até muito confortável. Ele é muito confortável, é robusto e é muito bacana. Obrigado, viu, Toninho? Ô Mário, vamos falar um pouco disso aí, exatamente isso aí. Você é do Meia. Qual é a tua origem? Assim? Eu sou da Ilha do Governador. Você é de onde? Eu nasci no Meia, mas na verdade é o seguinte, eu acho, né, não tenho muita certeza, que foi uma passagem, eu tive que ir para lá. E aí minha mãe, não sei onde ela estava, e eu nasci lá. E aí eu fui pro Maitá com meses. E ali eu fui criado, a vida toda no Maitá. Estudou por lá mesmo? Tudo. Escola pública? Não, estudei no Brasil América. Brasil América e estudei no Zacarias, 1 ano. Você é formado? Sim. Nada de publicidade. Eu sou formado em administração de empresa. Eu entrei na publicidade porque eu fui chamado para administrar uma agência da minha tia, que era uma das maiores agências de mídia impressa do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, na época das pronta entregas, que a gente antigamente tinha pronta entrega, que assim, as boutiques das capitais não tinha loja naquela época. Então eles vinham no Rio, nas pronta entrega, compravam as roupas do Rio, lançamento, e vendiam lá nas lojinhas deles. E onde eles anunciavam a pronta entrega? Cláudia Moda, Desfile Coleções, Moda Brasil, tudo revista de moda. E aí eu fui trabalhar com ela. Trabalhei com ela muitos anos. Aí depois eu saí e montei a van. E aí eu fiquei... Aí você estava contando que em 1998 você entrou... 99. Na área eu parei, de mídia externa. Fui saindo aos pouquinhos da mídia. Como é que foi essa transição? Como é que aconteceu? Foi muito natural. Não teve assim, bom, vou parar de fazer isso. Não, foi muito natural. Eu fui estudando a lei primeiro, estudei a lei, sentamos, conversei com meu irmão, a gente resolveu começar a procurar os prédios e tal. Eu sempre me interessei por empena, né? Então a gente foi... Um inventário lindo, né? Aí a gente começou a procurar, mas continuamos a trabalhar lá na mídia impressa, jornal, rádio, nunca fiz TV, né? E aí, cara, assim, foi natural, não dava nem para sentir que teve uma ruptura, sabe? Teve uma ruptura e agora eu vou fazer isso. E aí foi indo, a gente foi desativando o departamento de arte da agência, foi desativando uma coisa, desativando outra, e aí a gente ficou até hoje aí na mídia exterior. Como a gente começou muito cedo, a gente conseguiu alguns pontos que na verdade não tinha, né? Meu primeiro painel, para você ter uma ideia... Era uma pergunta que eu ia te fazer. O seu primeiro painel, que eu lembro... Meu primeiro painel... Cristalino, como foi o meu primeiro painel. Eu também. O meu primeiro painel foi na Barata Ribeiro 530, que está até hoje comigo. E foi o Marlboro, Philip Morris, aquele cowboy. Sim. Lembra do cowboy? Na época que anunciava... Então, foi o meu primeiro painel. Aí depois eu fiz um outro que eu... na época do Conde, prefeito Conde, a Paulo de Fronten estava podendo botar painel porque existia uma parceria.
com a prefeitura, parceria documentada, né? E aí a gente botou o Lance, jornal Lance. Eu lembro. Lance foi o primeiro jornal colorido de esporte, todo colorido. E aí a gente conheceu o dono, que ele era diretor, CEO do Dia. Aí ele saiu, montou o Lance, o jornal Lance, e a gente colocou na Paulo de Fontaine. E aí foi embora. Mas o primeiro foi o do... E como é que era? Eu, quando comecei, eu tive muita dificuldade, eu, inclusive, desenvolvi mão de obra, né? A gente aprendeu junto com a mão de obra para adaptação para o nosso segmento, porque a instalação vertical de uma empena, uma lateral de prédio, é uma coisa que naquela época a gente não tinha a expertise, né? A gente já tinha normas de segurança do profissional que desce com os seus equipamentos de segurança, mas ninguém tinha uma experiência. Como é que foi esse começo para você? Eu, na verdade, eu terceirizei. Né? Um parceiro nosso, né? Que hoje era a ProNews, né? Eu comprei o painel dele, porque eles tinham a fábrica. Sim. Né, eles tinham um parque da fábrica em Bom Sucesso, se não me engano, e eu comprei o painel deles, ele instalou, e aí dali para frente eu comecei a terceirizar tudo, porque era assim, eu não tinha tanto ponto para poder justificar eu montar uma indústria, sabe? Não tinha, então eu terceirizei tudo. Até hoje você não tem o time operacional? Tem um time operacional, mas não tem teto, chão de fábrica. Tudo está comigo há 20 anos. Todo mundo, as mesmas pessoas, todo mundo sabe tudo dos painéis, tudo. A manutenção dos painéis, elas são assim... eu sou rigoroso mesmo, sabe, Toninho? Porque, cara, é o nosso patrimônio. Sim. E o cliente, né? Refletor, luz, tudo. Fica queimado, não fica queimado um dia. Queimou, se não der tempo de trocar, no dia seguinte está trocando. Né? E o LED, eu estou treinando a mesma equipe que já está comigo para trabalhar no LED. Para ele entrar nos painéis. E ele já está indo muito bem também. Hoje a gente, eu comecei com um time que eu estou te falando, a gente foi lidando com as situações, eu venho do fabrico de letreiros e totens e luminosos, eu venho dessa indústria e a gente veio adaptando para esse tipo de atividade, que é um sobe e desce danado. Naquela época que você começou era mais fácil, né? Acho que os anúncios eram mais perenes, eles ficavam mais tempos, né? Exatamente. Fazia contrato de 12 meses com os anunciantes. Na minha época, na nossa época que você também começou, você lembra, né? Os contratos eram anuais praticamente. Eu comecei, já peguei, já estava reduzido isso aí. Já não tinha contrato de 12 meses, 24 meses. Foi um período... Meus contratos, eles eram anuais... No comecinho também, sabe? Não foi muito tempo assim, não. Acho que eu fiquei uns 2 anos. A Embratel ficou comigo num ponto 11 anos, imagina. Você começou em 90, que você falou. A agência começou em 88 e 99 para 2000... Eu comecei em 90, no final dos anos 90. 98, 99 foi o meu primeiro painel. Foi quando a mesma época que eu comecei. Mas eu tenho um negócio que é antes disso. Você já tem Eu tenho um negócio em 1985, 86, mais ou menos. Eu estava num almoço na casa de um amigo ali no Joá. Que era um varandão assim virado para a Avenida das Américas. Isso em 85, era governo Marcelo Alencar. E um amigo chamado Cláudio Mota, amigo, eu conheci ele ali, Cláudio Mota, um gordão grandão, ria todo. Ele me chamam lá na varanda, Toninho, vem cá. Eu fui lá na varanda. Vamos botar painel nessa Avenida das Américas toda aqui. No canteiro central. Um garoto novo. E realmente aconteceu. Um garoto novo ali, eu falei, pô, isso não é pra mim, eu sou pequeno, novo, não consigo, não me julguei capaz de chegar lá e tocar esse tipo de negócio. Alguns anos depois,
a Mirac lá e a Nova Solar fizeram aquele coisa de redução de custo da obra da Avenida das Américas e entrou lá o Sagalux. Sagalux. Putz, Sagalux. Com 18 painéis, backlight. Sagalux, é isso mesmo. Deitaram os cabelos por muito tempo, né? Você conheceu o André? Conheci. Ficaram muito tempo, né? Ficaram. Acho que uns 20 anos. Esse é um problema também que eu acho, sabe, Tuninho? Porque o problema da nossa legislação, cara. Você vê aqui, qual o problema de ter ali na Avenida das Américas, né? Nenhum, né? Por quê, né? Não. Então, assim, eu acho que a nossa luta é muito difícil por causa disso, sabe? Porque a cidade evoluiu absurdamente, a lei 91, 92. A nossa lei é bem mudou tudo. Não tem como, cara, adaptar uma. Não tem, sabe? Mudou tudo. Não tem mais prédio onde tinha. Não tem mais casa onde tinha, sabe? Tem praças onde não tinha. As vias largas, as vias largas. 100 metros de largura. Essa é a nossa luta, né? É uma luta mesmo. Mas eu nunca trabalhei com painel, né? Engraçado, né? De construir, de fabricar. Isso até hoje a gente conversa lá na van às vezes. Pois é, né? A gente nunca... Você não tem nenhum painel de sobreposte, né? Eu tinha no Paysandu, no clube. No clube. Eu botei... Você lembra daquela passa Sunshine, aquela caixinha vermelha? Todo mundo adorava aquela passa. Uma pequenininha. Lembro. Lembra disso? Caraca, era um vício aquela passa. Uva passa. Um vício. E aí, teu lá. Botei lá. Esse foi eu tive 2 painéis que eu construí. Então, talvez até por isso que eu não tenha me dedicado a focar numa fábrica, né? Porque eu não construía, né? Painel. Os engenhos que eu tinha era moldura, né? A minha pergunta para você, a tua vida profissional, ela sempre foi uma ladeira acima, assim, ou teve uns tombos, umas coisas? Eu tenho histórico de sobe e desce, de montanha-russa no início da minha carreira. E como é que foi para você? Olha, quando eu virei empresário, né? Porque os tombos eu acho assim, você está falando nesse sentido, né? Sim. Porque na vida de emprego ali, tudo bem, né? Uma hora você sai, outra hora perde. Mas quando eu virei mesmo, assim, olha, os meus tombos, eu já tive, por exemplo, quando eu estava quando a van trabalhava com mídia impressa, quando eu perdi um cliente bom de jornal, cara, era um tombo. O cara fazia uma página inteira comigo, você imagina. Uma página é um valor considerado, né? A estrutura garantia a empresa. Garantia, entendeu? E aí, mas eu sempre ficava um pouco assustado, né? E agora? Cara, mas assim, naturalmente foi pintando. Vai atrás de um, vai atrás de outro, vai atrás de um. Os tombos hoje da mídia exterior que eu tomo, que eu acho, são esses sustos de legislação. Essa questão que a gente vive numa tensão, né? O tempo todo. O que será? A lei vai ser votada? Como é que vai ser? Isso, na verdade, acho que a gente vive sempre no risco, né? Para mim, só o que me representa hoje um tombo seria essa questão de acabarem com a nossa profissão, né? Que já foi feito uma vez, né? Em São Paulo. Né? E aqui também. Aqui também já foi feito. Né? Eu acho que está mais perto de São Paulo voltar do que de outros centros extinguir a rede externa. Concordo. Eu acho que já passou o tempo dessa proibição. Dessa pressão, né? Dessa pressão lá, aquele Cidade Limpa, eu me lembro muito bem. Quando começou lá na Marta Suplicy, né, que ela fez o projeto Belezura. Aí mais para frente entrou o Kassab. Antes foi o Serra, né? O Serra deixou para o Kassab para concorrer. E o Kassab falou: o projeto Belezura fica para lá, vamos fazer uma proibição 100%. E proibiu 100% ao invés de explorar
toda a capacidade que esse segmento tem de interagir, de ter parcerias profícuas com a cidade, né? Toda a legislação, todo o arcabouço legal do nosso setor, ele é no âmbito municipal. São as leis de posturas. Né? E todo município, eu vejo, sei lá, municípios até menores, 200 mil habitantes, 500 mil habitantes, eu vejo municípios que poderiam se aproveitar muito da capacidade do meio de se comunicar e gerar receita e trazer para conforto e melhoria para a cidade. Então, assim, eu fico pensando mais nesse sentido, de que está mais perto de São Paulo voltar a criar um mecanismo regulatório bacana para a cidade, para não ter os excessos, né? Que o principal excesso é o desordenamento. Então, tipo assim, eu não tenho capacidade de ordenar e de fiscalizar, então eu proíbo e não tenho essa necessidade nem de ordenar, nem de fiscalizar. Só que, você lembra do nome Regina Monteiro? Sim. Regina Monteiro foi quem elaborou lá o documento legal que coibiu a mídia externa na cidade de São Paulo. Eu lembro de uma ocasião que a gente conversando assim, ela estava presente e à frente assim havia um luminoso gigantesco de cobertura de um prédio que eu não me lembro exatamente onde era, que era um luminoso do Unibanco. Sim. Na época que o Unibanco anunciava e exigia aquele... São Paulo, né? Topo de prédio. Um topo de prédio. E aquele luminoso era 1000 anos que estava ali. E eu falava, gente, mas vem cá, qual é a vocação daquele prédio ali? A vocação daquele prédio ali é você botar... Ele já nasceu um suporte de publicidade. Você pode tirar a publicidade lá e ficar sem nada, mas ele já nasceu com essa vocação de um suporte publicitário. Essa gente, né? Nós vamos passar, nós todos, inclusive a Regina Monteiro, todos vamos passar. E vai chegar alguém que vai olhar para aquele prédio e vai falar, tem vocação para uma publicidade. Vamos fazer uma parceria, vamos melhorar o Rio Pinheiros, com a verba, com a grana que pode gerar do valor. Eu defendia muito isso. As parcerias. As parcerias. Na época do Conde tinha isso. Na época do Conde teve isso e foi muito eficaz, né? As escolas foram pintadas. Escolas, computadores. Nós vivíamos um tempo que era mais simples, né? As coisas eram mais simples, assim, com mais calma, mais transparência, né? Mas eu acho que você tem razão, cara. Eu acho que a gente tem que ter esperança de... Eu acho que vai voltar São Paulo, acho que volta. Tá voltando aos pouquinhos, já pode fazer projeção, né, nas empenas. Agora... Porto Alegre regulou, Curitiba, tem que regular. Salvador, Fortaleza, em todo lugar. Tem que regular, porque assim, valorizar também, né, o Toninho. São Paulo, cara, eu lembro que eu trabalho lá há mais de 20 anos que eu vou para lá, sempre, né? Tu tá praticamente morando lá, né? Eu passo lá 15, 10, eu tenho que ir, porque você sabe, né, as agências estão lá, né? Não tem como, né? E aí eu lembro, antes da Cidade Limpa, era muito painel, cara. Era muita... Cara, eu não conseguia gravar, eu fazia um teste comigo, né? Quando eu voltava, eu ficava no avião pensando, onde eu vi o painel da marca tal, da Oi, sabe? Eu ficava assim, não dava, eu não conseguia gravar, porque era muita coisa, cara, um atrás do outro, entendeu? Mas o Rio, cara, acho que não tem essa tendência não, entendeu? De ficar botando, acho que não, acho que se a gente conseguir uma legislação mais enxuta e mais... Cada cidade tem sua característica, né, meu amigo? Então não adianta a gente querer comparar, quantidade de painel de São Paulo, de Recife com o Rio, né? Inclusive o mercado são de tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes, Agora o Rio, ele tem tudo para ser o top, né? Vai ser. O top de mídia exterior, né? Porque até São Paulo, cara. São Paulo é legal e tudo, mas o Rio, todo mundo quer o Rio. As grandes agências conversam comigo, falam sobre isso. O Rio é muito interessante para eles. Eu te perguntei esse negócio dos altos e baixos da carreira, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante para deixar muito. Assim, as coisas vão acontecer.
você queira ou não, coisas vão acontecer. Algumas boas, algumas ruins. Tudo na vida. Em tudo na vida. O que você tem que ter em mente sempre é assim, qual o meu tempo de reação a uma coisa ruim? A coisa ruim aconteceu. Eu vou cair de joelho, chorar um pouquinho e tal, e qual o tempo que você tem para reagir e voltar a lutar novamente, a trabalhar novamente. Então, por isso eu te perguntei isso, porque eu passei momentos assim, como você falou, de perder a página, né? Eu era fabricante de luminoso. Aí eu fabricava luminoso havia naquela época uma disputa, uma concorrência muito acirrada, Coca-Cola, Brahma, Antártica, Skol. E eles brigavam entre si ali para dominar o ponto de venda, aí fabricava, dava o... Você é da época do neon também? Do neon, fabriquei muito o gás neon. E numa ocasião peguei um contrato lá para fazer manutenção e fabrico de luminosos dos bares, né, dos luminosos bandeirinhas, né? E fiquei ali um tempo fazendo aquilo. Aí, para você ter uma ideia, eu era tão chato, mas tão chato, tão querendo dar um passo na frente. O computador já foi um computador de tela preta, né? A letra era de fósforo verde, né? É isso aí. Então, comprei um computador, ninguém tinha computador. Eu tinha que fazer a gerência de 4.000 pontos de venda. Eu comprei um computador, chamei um amigo, Antônio Tasqueri, um cara, cabeça impressionante para essa área de programação. Nós fizemos naquela época, eu não me lembro qual foi a linguagem, se era COBOL, Fortran, fizemos um software para gestão daqueles pontos. Certo. Então, eu tinha um cadastro de todos aqueles luminosos lá e tal. Aí fiz um trabalho que eu achei bacana pra caramba. Não adianta. Nossa, você estava na frente já. Tava tentando, né, andar na frente. E eu tinha assim, uma comunicação direta com o cara, com controle de qualidade, né, o retorno do que o cara tá achando lá do nosso serviço, porque eu tinha que prestar conta para a Brahma. Adiantou nada. A Brahma foi vendida, o Grupo Garantia entrou e o cara me demitiu num dia 15 de dezembro. Caramba! Véspera de Natal, de Réveillon, o cara me demitiu num dia 15 de dezembro. Demitiu, cancelou meu contrato. Na porta do cara estava escrito assim, run, don't walk. Corre, não anda, corre. E o cara, mas você vai me fazer isso comigo dia 15 de dezembro? Durão, gestão, era Grupo Garantia. Cara, eu amanheci um janeiro, sei lá de que ano, era 91, 92, numa situação... imagino. Zero de faturamento, 50 funcionários, tinha investido em máquinas vacuumforme. Ninguém tinha uma máquina vacuumforme na cidade. Eu mandei fazer um par de máquinas de prensa e vacuumforme para atender esse contrato e fiquei num dia 15 de dezembro. Sofri. Que baque. Chorei. Mas, cara, chegou um momento que eu falei... Vamos para a luta, vamos voltar. E era duro, porque a gente espera assim, sei lá, vou fazer agora, daqui a pouco volta, vou fazer agora, daqui a pouco volta. E não é assim. Você tem que fazer um trabalho mental para você ter resistência, porque é longe e é difícil, e não é fácil, e as coisas não vão acontecer. Então, na vida, a gente vai tomando uns tombos. Tem que ter muita serenidade. Vai levantando. E fé. Cai de novo, se caiu de novo, levanta de novo e vai seguindo e vai fazendo. E trabalhando certo, né? Eu acho que isso também é legal, sabe? Eu acho que isso dá uma... Eu acho que vem muita coisa. Eu sou meio assim, nesse plano, né, meio assim, espiritual. Eu acho que muita coisa vem de acordo com o que você faz, né? Do que você é. Eu acredito muito nisso. Então, assim... a lei do retorno. Sim. Eu acho que isso, cara, eu acho que isso, se você for um cara bom, uma pessoa boa, cara, dificilmente eu acredito que você vai ficar... Mas não adianta ser só bom, né? Não. Trabalhar. Não, claro, não. Tô falando assim, tô falando no sentido de você não se desesperar, né? Sim. Se você tiver uma serenidade, um preparo assim mais
espiritual. Família é uma coisa que ajuda muito, me ajudou muito. Exatamente, segura a gente, porque a nossa responsabilidade é enorme, né, cara? É enorme. Eu tinha filhos pequenos. Imagina. Nesse momento aí que eu tô te falando, desse contrato que foi cancelado em dezembro, eu tinha filhos pequenos, cara. Imagina. Porra. Pois é, passou, né? Passou. Mas eu chorei. Escondido, não deixava eles verem. Imagina na hora de dormir, né? Como é que você ficava pensando, né? Caraca, amanhã como é que eu... É duro. Mas assim, aí a gente chega fortaleceu, aqui, né? Fortaleceu, me preparou. A queda fortalece. A queda fortalece, você já começa a ter um planejamento. Eu vou te contar uma história, né? Desse mesmo momento. Eu tinha um fornecedor de acrílico, Luiz Carlos, da CRIO, o nome da empresa dele. Luiz Carlos, se ele tiver, um beijo para ele. Por quê? Chegou um momento eu fabricava um monte de letreiro. Tinha muito, tinha um estoque enorme de acrílico e um estoque de boleta para pagar também enorme. E você tinha um comercial forte, né? Tinha um comercial, sempre fui eu, cara. No meu negócio sempre fui eu. Eu tenho os assistentes, eu tenho as pessoas que me ajudam a tocar a coisa, mas sempre fui eu. Mas eu tinha eram 2 polegadas de boleta que venceriam e eu não sabia o que ia fazer. Aí eu fui um a um esses fornecedores, trocar ideia com eles, conversar, mostrar ali. Principalmente que, tinha um cara responsável na outra ponta, não era alguém que ia simplesmente bater a porta e sumir. E fui no Luiz Carlos. Aí ele fala para mim assim, eu desabei de chorar. O cara era religioso, como é que se diz? Não é cristão, Não é católico? Me ajuda aí. Evangélico. O cara era evangélico. E eu fui lá, sentei lá com ele, os caras, eu lembro muito do seu pai. Meu pai também trabalhava nessa área e tal. Eu lembro muito do seu pai e tal. Ele sentei lá, os caras, acontece isso. E desabei de chorar, cara. É mesmo? Desabei de chorar. Naquele momento, o meu emocional destruído. E aí ele falou, Antônio, Tuninho, que ele me chamava, né? Tuninho, começa de novo, mas só que finca as tuas bases no sólido, casa na areia não se constrói casa na areia. Finca no sólido, você vai se levantar, vai embora, o dia que você puder, você paga essas duplicatas aí, enquanto você não puder, tá show também, vai seguindo. E aquilo me encorajou. Quando eu chorei tudo que eu chorei, eu esvaziei. E no dia seguinte, eu tinha Você limpou, né, cara? Eu tinha de novo aquela força para buscar tudo de novo. E na época tinha um cara que fabricava os luminosos de pós de gasolina, das cervejeiras todas, Fernando Denigres, tinha acabado de fechar a empresa dele. Aí eu falei, cara, vou nesse ver aqui. Fui falar com Ipiranga, Petrobras, Shell, a Brahma eu estava cortado, mas fui na Antártica, fui na escola. E, assim, vamos pegar o lugar que ficou na tua carteira de fornecedor aí, tem uma vaga que o Fernando Denigres fechou lá. Isso. E aí eu comecei de novo a pegar um letreirinho da Atlantic, do posto Atlantic, nem sei se ainda tem Atlantic. Não. Né? Um letreirinho da Petrobras, 10 letreirinhos, 5 letreirinhos, comecei tudo de novo e me levantei de novo dessa destruição que foi esse... Incrível, viu? Esse cancelamento num fim de ano. Isso foi... Você vê como é importante também, né? Você ter alguém, né? Pra falar, né? Você vê o que esse cara fez de bom pra você, né? Sim. Esse você nunca pode esquecer. Não esqueço não. Esse cara... Não esqueço não. São coisas que acontecem assim que pro cara que está trabalhando, que está começando, que está fazendo alguma coisa, às vezes ele tem um tombo e desiste, muda a rota, não foca no que está fazendo para continuar, para dar seguimento, mesmo na dificuldade.
Então, eu acredito muito que isso também tem a ver com o tipo de pessoa que você sempre foi, né? Porque você teve uma luz. Sim. Né? Não foi uma coisa que você ficou correndo atrás. Não, você teve uma luz com esse cara. Sim. Entendeu? Então, essas coisas assim, eu acho que, cara, tem muito a ver. Se você é uma boa pessoa, se você é um cara que trabalha, que é, sabe, não faz mal pra ninguém, essas coisas, eu acho que na hora da queda, você pode até pensar que você tá desamparado, mas depois você, acho que vem alguma coisa que foi isso que aconteceu contigo. Exatamente. Eu esse acho. tempo de reação é importante. É importante. Porque, serenidade, né, Toninho? Porra. Se a gente, cara, trabalhar no Rio, eu falo algumas coisas para alguns empresários, sabe, de São Paulo, eu não acredito, cara, que a gente passa por essas coisas aqui às vezes. Não é fácil não, cara. Aqui a gente já tá calejado, porque já era para desistir várias vezes, né? Fala um pouco para mim, ô Mário, você tá lá, você tá desde quando presidente lá do CEPEX? Eu acho que é o teu segundo mandato, não, né? 2000, é o segundo, é. Segundo mandato. Segundo. Vai acabar em outubro do ano que vem. Então vamos botar 4 anos, 3 anos e pouco. Explica um pouco o que é o CEPEX para o pessoal que vai nos ver. Então, cara, eu relutei, né? Para aceitar, né? E aí o João e a Terezinha, né? Que eram. Primeiro foi o João, acho, depois foi a Terezinha, não me lembro quem era. Me chamaram lá, fizeram uma reunião e aí pediram. A gente pensou, você seria o cara. No começo eu neguei e tal, não quis. Mas depois eu pensei, por que não, né? Né, eu tenho que fazer alguma coisa também, porque se eu ficar só pensando na van, né, eu acho que é legal a gente tentar fazer uma coisa em conjunto, né, com todo mundo, unir o CEPEX, né? Meu sonho foi esse sempre, né? O CEPEX é o Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Rio de Janeiro. O CEPEX RJ, o CEPEX das Empresas de Publicidade do Estado do Rio de Janeiro. E o amigo Mário é o presidente desse sindicato, a qual eu já chamo os players aí que ainda não estão no sindicato, por favor, faz o favor, entra lá, cepexrio.org.br. Já estou passando o serviço aqui. Ou então liga para o Mário, o telefone dele é 9. Não, mentira, não. Então, cara, assim, e eu acho, Toninho, eu sempre acredito que você é do CEPEX, você sabe disso. Cara, a união é fundamental para tudo, e principalmente para esse nosso segmento. Hoje o CEPEX, a gente conseguiu unir você, né, Lazzaroni, as empresas Altimídia, né? Hoje a minha ideia é essa, entendeu? Todo mundo tá lá, não importa o pessoal. A gente tem que se unir, todo mundo, não importa. Esquece o pessoal e vamos todo mundo sentar à mesa, todos os segmentos, banca, tudo. E vamos ver o que é bom pra gente. Vamos fazer o seguinte, tira daqui, bota dali. Tem um jurídico fortíssimo, o CEPEX. Sim, sabe? Então, assim, cara. Tem o xará, né, Mário? O Mário, A gente evoluiu muito, sabe? Sim. Assim, o diálogo com o executivo. A tua gestão levou para outro patamar o sindicato. A nossa, né? Você também é a diretoria, o Lazzaroni, né? Você é o capitão. É a nossa, né? E aí, eu vejo isso dia a dia, o executivo como trata a gente hoje, o legislativo, entendeu? Eles recebem a gente, às vezes eles até chamam a gente para conversar, né? Porque a gente quer fazer o Rio é muito importante, a publicidade exterior é muito importante para o Rio, então a gente tem que sentar com eles e definir o que é bom para todo mundo, o que é bom para a gente, o que é bom para eles, e entrar num acordo. E as marcas querem estar presentes na cidade. Exatamente. É uma cidade assim, a gente tem uma... eu estou falando cidade, né, eu deveria estar falando de estado, mas como a gente está aqui, né, nessa região menor, né, da cidade, eu falo da cidade, nós temos uma cidade assim que as marcas têm um enorme interesse em se comunicar com esse público consumidor. Sim. E vai buscar os meios, né?
onde ele consegue falar com esse consumidor, com esse público-alvo de maneira mais assertiva, mais eficaz, com um retorno de investimento bacana. E isso nós estamos agregando para a cidade muito uma imagem de pujança, de desenvolvimento econômico. Exatamente. As marcas estão presentes, elas estão vibrantes, elas estão falando com o povo. Exatamente. E essa é uma luta que a gente, lá no sindicato, que a gente tenta fazer, criar esse caminho promissor aí para o futuro. E o diálogo está aberto, né, cara? Antes não tinha diálogo. Com o executivo, com o diálogo está aberto. Mário. O diálogo, não, Mário, Tuninho, Lazzaroni, o Roberto da Calas, entendeu? Que ajuda muito, muito, entendeu? Todo mundo que está ali, né? Eu vou lembrando aqui aos poucos, para ninguém ficar se sentir injustiçado que eu não falei. Mas eu vou chamar todo mundo aqui. Vai chamar um por um, né? Então acho que a gente está no caminho. Eu acho que você está certo. Agora eu fiquei com isso na cabeça que você falou. Por isso que eu já repeti mais de uma vez, que é mais fácil São Paulo lá voltar do que o Rio. Com certeza. Isso eu achei legal, gostei. Com certeza. O Mário, me fez bem ouvir isso. Nós vamos entrar aqui, nós vamos falar de uma parte do teu portfólio. Pô, aquele teu painel da Princesa Isabel, cara, aquele prédio... Ele tem a vocação, ele tem mais vocação de publicidade do que propriamente de um prédio comercial, porque ele tá... A localização, tudo fantástico. Nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui mais na frente, que nós vamos fazer um card desse ponto, nós vamos avaliar esse ponto, eu e você vamos dar nota para eles, e essa nota vai virar um cardzinho desses pontos de publicidade. Eu queria falar contigo, assim, eu vejo, Mário, duas coisas assim que vão ser importantes para o futuro do nosso segmento. Né? A métrica de audiência, esses dados, a obtenção de informação precisa. E aí nós estamos falando, você está usando um sistema... Conta pra gente, é o sistema DataVis. DataVis OH. OH. Sensacional. Conta pra gente aí como é que é. Bom, é uma mensalidade, né, que a gente paga. Ele instala as câmeras no painel, ou no refletor, ou em cima do prédio. E ali ele tem um sistema de contagem de carro, de moto, de ônibus, de pedestres, de tudo ali. Então... todo mês ele emite um relatório. Né? Então você vai ver ali as métricas, você vê exatamente no gráfico. Período de carnaval, período de Réveillon, fim de semana, dia de semana, entendeu? Ele tá com números, né? E capturando pela câmera. Eu tive super fiel. Eu tive um sistema que não era pela câmera, ele era pelo IMEC do celular, que é o IP do aparelho, né? Então, na verdade, a gente estava medindo ali, uma comidinha aí. Eu vou agradecer aqui meu amigo Bruno Brandão, do Caçoar. Grande amigo, mandou aqui pra gente uma comidinha, faz favor. Muito obrigado. Tinha essa métrica era oferida pelo IMEC do celular. Então ele, na verdade, se o cara tivesse com 2 celulares, ele ia contar 2 vezes, ia contar essa frequência dessa forma. E o teu é pela câmera. É uma empresa. Eu vi no teu gráfico, ele tinha frequência lá no teu. Tem. E como é que ele captura para saber a frequência disso aí? É o sistema dele, né? Ele assim, não abre muito, mas assim, eu sei que é a câmera, né? Ele tem um sistema que... E ele te manda um relatório? Todo mês, toda hora. E você manda, obviamente, no teu check-in para o teu cliente? Sempre, sento com as agências, converso, informo. Eles pedem, né? Pedem. A primeira coisa que eles pedem, que não pediam, né? Hoje em dia eles pedem a métrica, sim. Que isso é o principal do nosso negócio, é a entrega, exatamente, né? E... eu fiquei muito feliz com a DataVis, porque eu estava pensando em medir por esse teu sistema. Everywhere. O Otto. Isso. Eu estava pensando em medir, mas quando surgiu o Alberto,
que ele mostrou que é com câmera, eu achei muito interessante, sabe? Falei, pô, acho que eu vou... E é muito interessante. O pedestre também, pô, ele mede tudo, sabe? É assim, então... E olha... Te dá uma captura dessa audiência com uma precisão muito maior do que super precisa. Pelo esse sistema lá da Everywhere que eu te falei. E os clientes já conhecem a DataVision. Ah, é? Conhecem, muitos conhecem. Então, assim, o nome dele também já é um nome conhecido. Então, também dá mais credibilidade, mais segurança. O cara, quando compra, ele sabe que aquilo ali é honesto. Ele sabe que aqueles dados são honestos, sabe? E você está botando isso em todos os seus painéis? Todos. Você está com quantos painéis? 16. Aquele faturamento maravilhoso. Faturamento maravilhoso. Você o sabe melhor. Mário, para quem não sabe, o Mário é o seguinte: o Mário ele passa na agência, o que tiver na mesa de PI ele pega. Aí você chega lá. Deus te ouça. Se eu chegar antes dele, aí ainda pega um PIzinho ou outro, mas se chega depois, não sobra um. É muito difícil. Você sabe, é muito difícil, né? Vender é muito difícil. Então você está com 16. E tem plano de expansão? Qual é o teu. Não. Nenhum. Tenho, mas assim. Tem que ser uma não coisa. É um planejamento. Os teus pontos são muito bons, né? Então o teu sarrafo vai lá para cima, né? Você sabe que o Rio é limitado, né? Em pena que eu tô falando, né? Em pena não tem tanto prédio assim mais para você. Então, assim, falar em crescimento no segmento de Empena é complicado, porque o mercado mais atrativo... Com a união dos CBs agora nessa lei nova, com a união dos CBs pode ser que melhore. Vai aparecer oportunidades, vão aparecer oportunidades novas. Outras oportunidades. Mas você sabe que é complicado porque não tem pra onde correr muito, né? A gente não tem muito espaço mais, né? Hoje, como está a legislação. É assim, né? É muito difícil a comercialização, pelo menos para mim. Então eu prefiro dar conta do que eu tenho, me dedicar minha equipe a valorizar todos os pontos, melhorar tudo que eu tenho, do que ter mais coisa. Entendeu? Porque eu vou ter muita quantidade. Esse negócio de você ter muito ponto e ter ponto vazio não é muito bom. Tá? Não é muito bom por vários motivos que eu acho. Tempo, que demanda tempo, você ficar administrando, ficar manutenção de ponto vazio, né? A negociação com os condomínios é bem mais difícil, você sabe, né? Porque quando está muito tempo vazio, você é chamado para conversar, aquela coisa toda, né? Que aí... Então, assim, eu sinceramente, na área de Empena, eu não penso muito em expandir assim muito. Uma das coisas assim que é uma tarefa, né? Nossa, a gente está hoje dividindo com 9% desse faturamento todo do segmento de compra de mídia, né? Esse 9% a gente divide em todos os tipos de mídia externa que tem. Shopping center, aeroporto, transporte ferroviário, ônibus, mobiliário urbano, shopping, isso eu já falei, e os nossos painéis de rua. Né? Então, nós juntos, né, todos do segmento, a nossa tarefa deixa de ser, na minha opinião, né, eu vou tirar verba do mobiliário urbano para trazer para a mídia de rua de grande formato, que é um negócio que tem outra pegada, né, o grande formato tem outra pegada, mas buscar esse faturamento de outros meios, de televisão. O online hoje, ele domina, o maior crescimento de compra de mídia no nosso país é a mídia online. E o nosso segmento é o segundo maior crescimento, coladinho ali na mídia online. Então, aí vamos lá para o nosso painel digital, o seu painel digital. Você hoje está com equipamento que ele, em tese, por característica, né, ele teria de ser uma mídia online. Sim. Porque ele é digital. Sim. Então, a partir do momento que você usa essa característica dele ser digital para se comunicar melhor, né, com os diversos meios,
inclusive o mobile, você está trazendo o teu painel digital para a mídia online, independente de qual tela ele está. É verdade. Agora, se você for lá e bota um anúncio, tira, bota outro anúncio, ele passa a ser um painel analógico e não digital. Então, eu acho que esse é, assim, o próximo limite que a gente tem que furar, a bolha que a gente tem que furar é essa, da nossa mídia digital se comunicar com os outros meios online. Interessante. Então, tipo, o anúncio, quando ele for ser colocado nas redes sociais e tudo, você vai estar vendo com a mesma característica digital do que está vendo na tela da mão e na tela na rua, em grande formato. É muito interessante isso. Esse é um pensamento que a gente tem que ter em mente, né? A gente também está fazendo assim a mudança dos nossos suportes, né? Para os que têm melhor vocação, né? Para digital, porque a comunicação ela vai fluir dessa forma. Eu acho até que vai chegar um dia que a gente não vai nem mais ter o executivo de negócio. O cara vai ele mesmo entrar, comprar a mídia dele, a inserção dele, entra, sai, sobe o material. Isso é uma coisa que a gente já falou isso uma época atrás. Já até tentamos, Tentaram. botar Mas era muito compra digital. Né? Muito difícil. Mas você está rodando como lá o teu digital? Eu rodo com uma 15 segundos. 15 segundos. Por enquanto. São 8 slots de 15 segundos. 8 de 15. Looping de 2 minutos. Isso. Porque. Vendendo bem? Médio. Pegando os plays todos. Médio. Não deixa um pezinho. Não mesmo, cara. Médio. Mas acho que tá começando, né? O painel tem nem um ano, vai fazer um ano ainda, né? Quando tu instalou? Em agosto, né? Não. Agosto agora? Não, fez um ano agora. Foi em outubro. Já fez um ano, né? Começou a funcionar rápido, em outubro. Nossa. É aquela tua primeira fase, passou rápido. Pois é. Passa rápido. Muito. Agora, assim, as pessoas ainda estão descobrindo, né, Toninho? Por incrível que pareça. O estático todo mundo conhecia, lá naquele lugar, né? Agora é uma coisa assim, impressionante. As pessoas não estão descobrindo agora. Tem várias agências que já me conhecem e perguntam, aquele ponto é seu? Eu falei, você já cansou de anunciar lá no estático, pô? Aí o cara, sabe, o cara não se toca. Aí ele, é mesmo, cara, porra. Então é assim, ainda tem que construir, sabe, a venda, assim, não é muito fácil, cara, não é muito fácil. É um produto excepcional mesmo. Eu optei por botar um P8, né? Porque eu podia ter colocado um P10. Porque todo mundo, não, bota o P10 que é mais barato, mas, cara, você sabe mais até de tecnologia, que você mexe aí há muito tempo. Né? Quanto melhor, né? Mais tarde eu vou precisar trocar. Eu vou precisar investir, vou precisar gastar. Então o P8 vai durar ali, entendeu? Ainda tem muito tempo de vida. É uma resolução boa, eu não vou precisar ficar em curto prazo trocando. Aí você está usando lá o que? O FileC? É o P8, não sei. O sistema, não é você que faz que gerencia o sistema de meu irmão. O sistema é meu irmão. Serginho? Ele gerencia. Podia ter trazido ele aí. Pois é verdade. Vamos trazer na próxima. Ele gerencia junto com o pessoal de São Paulo, né? A Environ. Environ é a empresa que administra os filmes, que é excepcional também. Nossa, aí você recebe o arquivo e manda para eles. Perfeitos. Impressionante. Às vezes no mesmo dia, às vezes quando não dá tempo, assim, dá um suporte fantástico. Vale a pena. E eles estão de sócio contigo Não, Environ? No projeto lá, no painel? Não. Lá você é sozinho? Sozinho. A Environ é uma empresa que eu contratei para me dar o suporte nos filmes, né? É isso, meu amigo. Pô, muito bom ter você muito aqui, bom. meu velho. Muito obrigado até por me chamar. Fiquei muito honrado. Fiquei. Estava comentando, vindo para cá, né? Por telefone, falando. Falei, muito bom. Cara, essa pegada de
esse tipo de coisa de mesa, acho que a gente está plugado aqui, conversando plugado, mas a gente está reproduzindo aqui uma conversa amistosa de amigos, de gente que vive exatamente. Esse setor já. Contando nossas amarguras. Há muito tempo. Como se a gente estivesse num bar, né, meu amigo? Falando Ô, Mário, eu queria te perguntar uma coisa. Eu te falei aqui de sucessão de empresa, né? A gente... uma preocupação minha. Tem uma coisa que eu fico me perguntando. Muito tempo a gente ouvia assim, você tem que fazer aquilo que você gosta. Para o jovem, né? O jovem, não, você tem que procurar aquilo que você gosta. E sempre. Isso acaba te distanciando um pouco das oportunidades, porque você fica muito segregado naquilo que você gosta e acaba não andando para esse universo que tem de coisas a se fazer para se ganhar a vida, né? Uhum. E uma coisa assim que nunca me ocorreu de achar uma resposta é assim... o Lazzaroni, o filho dele não quer outra coisa. O fulano, lá o Elin tem o filho dele que pega o outro, o filho dele que... É difícil. Olha, eu tenho O mundo mudou? O que aconteceu? Eu acho que mudou. O mundo mudou, né? Acho que mudou. As pessoas querem as opções são recompensa maiores. muito rápida, né? Não, e as opções são maiores. Muito mais opção do que da nossa época. Nossa, infinito. Na área digital, então, nem se fala, né? Na área. Cara, é o seguinte, a sucessão me incomoda um pouco, né? O pensar nisso. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu tenho uma equipe tão entrosada, assim, lá todo mundo sabe de tudo. Lá a Van. Então, assim, eu acho que hoje a Van, ela anda. Né? Tô lá, mas assim, as pessoas, elas Tu vai lá pra Flórida, lá, aquela tua casa magnífica lá em Orlando. E o Intergarden, aquela tua casa lá linda. Vixe, Maria, não, nem ali da esquina eu tenho essa casa maravilhosa, quanto mais na Flórida. Não, eu vivo lá na Van e tudo. Mas eu acho assim, tudo é muito às claras, né? Lá. Então todo mundo sabe, eu converso coisas... até de legalização, coisas que só cabem a mim, né, para eu poder resolver, mas eu abro, eu acho. Então, eu acho assim, isso me ajudou também a pensar menos na sucessão, né? Porque assim, hoje em dia, na minha falta, já tem um monte ali, umas pessoas ali que já resolvem muita coisa. Tem pessoas mais novas que trabalham comigo. Então, eu fico nesse jogo, sabe, assim, né? A Van, assim, se eu precisar ficar uma semana, um mês fora, não sei o quê, eu tenho certeza que vai andar. Porque ali não tem... 6 meses fora. Mas eu, fora, sem se comunicar... Não, hoje não tem se como. comunicar. Vai estar no Não. Polo Norte que você se comunica. Não, eu acho que, cara, eu acho que dá pra ficar. Não. Eu acho. Porque eu tô... Hoje mesmo, hoje em dia... Eu não fico nem 1 hora, 2 horas sem falar com a Van. É o tempo todo. Celular, o tempo todo. Vou lá, volto, vou lá. Vou para São Paulo, tô lá, falo. É o tempo todo. Tudo se resolve rápido, né? Tudo se resolve rápido. Sim. Vou fazer isso, não faz aquilo, olha só. Não, liga para fulano, não sei o quê. Então, assim, a sucessão hoje em dia na minha cabeça seria uma coisa mais simbólica, talvez, entendeu? Tem uma pessoa que... toca lá no lugar do Mário, sei lá, entendeu? Agora, em termos de produzir, de funcionar... Depende muito de eficácia, todo mundo. Depende de todo mundo. As responsabilidades são grandes e são, assim, bem divididas, sabe? É tipo assim, o cara é como se ele fosse o dono mesmo, sabe? Eles sabem que... Então, isso me dá uma certa tranquilidade, né? Porque eu não pego muita coisa, eu delego muito, entendeu? Eu não pego muita coisa para mim, né? Eu não faço muita necessidade, eu não tenho essa necessidade de ficar... E esse pessoal teu que tá lá, esse pessoal
curte... Muito, tá comigo há anos. Uma das coisas que a gente vê logo que o cara é do meio do segmento, né? É que ele começa a olhar, tá dirigindo, tá olhando, acho, o meio externo assim. Vira e mexe, um me manda, um funcionário me manda. Pô, tô aqui, não sei o que, tu já viu o painel, não sei o que lá, tu já viu? Não tem nada a ver, né? Nem comercial ele. Mas ele passa e fala e me vê, entendeu? Tá no sangue já. O pessoal normalmente gosta disso que a gente faz, né? O pessoal curte muito isso que a gente faz e fica apaixonado. O nosso time lá também é um time, o pessoal apaixonado pelo que tá fazendo. Né? E aí que eu te falo assim, o cara, tu tem que fazer o que gosta. Porra, eu tenho um amigo que ele é dono de uma rede de loja de pneus. Alguém acorda algum dia na vida e fala... Meu sonho é ter uma loja de pneu. Não existe. Mas o cara acho que não. O cara tá lá, vive numa empresa que tem um faturamento, a empresa de porte, um bom porte, tem um faturamento lindo, o cara super realizado profissionalmente. Uma loja de pneus. É o negócio dele. Sim. E a gente às vezes encontra esse tipo de coisa, esse tipo de reação, né? Eu conversei com o filho de um amigo também do segmento, estava conversando com ele, o pai querendo que ele desse continuidade lá, e eu conversando com o garoto simplesmente não quer. Não é a praia dele. Mas, amigo, isso aí é uma empresa bacana, com faturamento bacana, um negócio divertido, legal, você conhece pessoas interessantes o tempo todo. Isso aí na visão dele, né? Na nossa, né? Na nossa. Mas no do garoto... Pois mas tem alguma coisa a ver com a geracional, né? Eu acho. Essa geração nova que tem assim, essa necessidade de grandes gols. E outra o gol coisa, não pode ser um gol germancano. Um golzinho ali, que aliás o último gol foi um golzinho ali, né? O cara chutou, ele rechutou o chute, né? Mas é o seguinte... Ele quer fazer gol de bicicleta, que é Ibrahimovic, gol de fora da área de bicicleta, né? Quer fazer uma empresa com faturamento bilhão, e nem sempre é assim, né? A vida não é assim. Imagina. A vida é aqui, é o dia a dia, da gente tocando pequenos negócios, pequenas coisas. Aí, fazer o que você gosta, eu diria um pouco diferente. É assim, não faz aquilo que você não gosta, o resto. Se tiver escala, se tiver dentro do limite, da tua expectativa de vida, de volume de retorno econômico, tá tudo show. E a vida segue. O problema que eu acho é que a nossa geração não tinha tanta informação. A gente não tinha tanta informação. Né? Os nossos pais também, né? Então, bizarro, assim, né? A gente não tinha. Então os caras, né, falavam, o que meu pai é? Ele já pensava naturalmente em herdar, né? Ele não tinha tanto. Hoje não dá, hoje é muita informação, entendeu? É muita coisa. Então, eles não estão nem prestando atenção no que eles têm dentro de casa, do lado. É uma enxurrada de informação todo dia, toda hora na cabeça, entendeu? Tu vê, um garoto como o Gabriel, por exemplo, tá fazendo isso aqui, tá rico, milionário. Obrigado, Gabriel. Daqui do Estúdio Club, que tá dando esse apoio pra gente aqui. Tá vendo? Rico, novo. Tá vendo? Tá aí. Setor completamente novo, né? Quem ia dizer assim, vou ter um estúdio para esse tipo de criação de conteúdo? Né? E aí, cara, a gente fica nessas... Pois pro Gabriel, de repente, não interessa pra ele mídia exterior. Sim, mas ele tá curtindo, porque eu comecei a mentalizar ele, ele tá curtindo. Já tá fazendo a cabeça dele. Já vai botar uns anúncios lá com a gente. Ô Mário, nós vamos entrar agora num quadrinho que é assim, nós vamos passar 3 painéis do seu portfólio. E nós vamos tentar fazer uma radiografia do que acontece com o ponto. Se a gente puder tocar aqui, esse é o teu digital. Fala um pouquinho disso aí. Isso aí é simplesmente fantástico. Sensacional. É um excelente ponto. Coração... É o ventrículo direito do coração de Copacabana. Entrada do Réveillon, né?
Do Réveillon. Princesa Isabel, ali é a entrada do Réveillon. É essa entrada e a do metrô da Siqueira Campos, que é onde passa mais gente, né? Uhum. E esse ponto, se você se lembrar, não sei se você vai lembrar, ele tinha um outdoor na parede. Outdoor mesmo. Era um outdoor, do Valdir, né? Rio Outdoor. Do Rio, André. Era uma moldura amarela. Muitos e muitos anos. Muitos anos. Qual o destino do outdoor de papel? O que você acha? Sei, eu sinceramente, eu não tenho uma... Não, porque ficou muito confuso, né, com a legislação nova. Eu penso que o outdoor de papel vai continuar existindo para essas campanhas de bissemana, né? Ela vai continuar existindo, talvez... Por lona, né? Tem que trocar por lona, né? Talvez, né? Porque o talvez, de lona porque a tecnologia de produção a cidade merece também, né? O anunciante merece. O anunciante merece, é mais limpo, é mais bacana, tem uma resolução muito melhor, mas eu tenho a impressão que esse anúncio temporário de bissemana, ele vai ficar restrito em regiões mais a Zona Norte, Zona Central. Eu não vejo... Agora, você vê a vocação, né, da parede, é isso que você falou, né? Exatamente. Não tem outro. Se você tirar esse painel daqui, você tem uma parede que ela vai ficar te chamando a atenção todas as vezes que você parar nesse sinal. Exatamente. Que nós temos... E o LED, cara, você vê como é que mudou já. Você vê, eu tenho esse painel aqui. Aí o cara vai, bota embaixo, tem um bicicletário que o carro tá tapando do Itaú, painel de LED. Tem um relógio aqui da Cristiano na esquina. Olha lá, o relógio, olha lá, o bicicletário, olha o painel de LED. Tem um outro aqui na placa de Lugradouro. Inclusive. Olha a quantidade de LED. De informação então, digital. É uma coisa que é o que você falou, né? Não tem volta. E você vai começar a comunicar. Isso não está acontecendo, né? Mas é um futuro não longe de você começar a comunicar a mesma comunicação que está indo para o celular, sim. que está sendo publicado lá no Instagram da empresa, tudo está passando ali no digital, com a mesma rapidez, com a mesma mudança, a mesma segmentação. Sim, sim. O digital tem essa vantagem, né, cara? Por exemplo, você está falando ali do streaming. Pô, o cara lança 10 filmes, ele contrata um slot do teu painel e ele pode fazer os 10 anúncios naquele mesmo slot, passa um e no looping seguinte. Por ciclo. No looping seguinte passa o outro. Isso, exatamente. Nós temos assim, Mário, é coisa nossa lá, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, né? As métricas que a gente tem hoje para oferir são métricas de público, de classe social, né? A gente começa a analisar região, micro-região, e sempre em cima de números. E isso é que norteia o planejador de mídia. Certo. Você vai lá, você tem informação de habitante, a área, a população economicamente ativa, número de domicílios, a área de educação, a área de faixa etária, classe social. E isso norteia hoje o planejamento. O mídia usa lá o Geofusion, o Economapas. Agora eu vou trazer, ele estaria aqui hoje, não pôde vir porque não houve condições dele vir de São Paulo. É um amigo professor que tem uma empresa InfoH, que são essas informações trazidas para o meio H. Ele está lançando agora o volume 7, e se Deus quiser, no próximo episódio nosso, nós vamos tê-lo aqui e vamos passar na tela essas informações do InfoH já no volume 7, que vem muito mais completo, com muito mais... É uma métrica? De métrica para o meio H, tá certo? Entendi. Agora, tem 4 elementos que não... Tem 4 elementos que a gente procura sempre a qualificar um ponto. A gente costuma dizer que a mídia externa ela tem que ser comprada externamente, né? O cara não tem como a empresa da cadeira do escritório comprar a mídia com precisão, com eficácia. Então, a gente estabeleceu alguns parâmetros. Como é que a gente vai fazer a qualificação desse ponto? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que já está lá naquela métrica lá do georreferenciamento,
que é o volume de audiência que você tem aqui. Isso. Veículos e passantes. Aí você tem esse montante de público que provavelmente está sendo impactado pelo teu anúncio, pela tua comunicação. Agora tem as outras coisas, né? Por exemplo, tem muita agência que me pergunta, dependendo do cliente, quantos hospitais tem ali perto? Quantas escolas tem ali perto? Então, mas isso o Economapas ou o Geofugio, você dá um clique e você filtra. Ele mesmo vê, mas aí ele não quer, né? Ele quer que a gente, né? Ele não quer ter esse trabalho, né? Então a gente é muita informação, sabe, Toninho? Por isso que eu optei só pelo pedestre, pelo carro, porque eu já mas trabalhei para qualificar o ponto, desculpa te interromper, Mário, mas para qualificar esse teu ponto, eu tenho que dizer para ele, por exemplo, esse teu ponto tem uma retenção do sinal aqui, fantástico. Sim, não, isso é... O público está parado e a mídia está em movimento. Isso eu falo na hora, quando eu estou apresentando. Sensacional, então... Sim. Ele é em cima do semáforo. Então, nós criamos essas qualificações que são tempo de visibilidade, audiência, a profundidade, que é o tempo de visibilidade, a profundidade e o impacto. A visão desimpedida. O impacto. O impacto você consegue entender lá pelo Economapas. Você vê, inclusive, o alcance desse teu anúncio. Teu anúncio não está falando só aqui com Copacabana. Não. Esse teu anúncio está falando com uma galera que vem de outro meio para a Zona Sul, está falando com Ipanema, com Leblon, está falando com esse público, sei lá, 2 milhões de pessoas que agora no dia 31 vão entrar aqui. Então, esse é o alcance do teu painel. Isso tem que ser qualificado. Porque se eu pegar esse teu ponto aqui e botar no outro lado lá da pista, mano, ele pro Economapas, ele é a mesma coisa. É o mesmo público, o mesmo fluxo. Você está entendendo? Mas a pessoa que está vendo o painel... vai mudar um pouco o perfil. Muda um pouco o perfil, mas o Economapa não é... O Economapa, o Geofugio, ele não é suficiente para estabelecer... Para medir... Quão bom é esse ponto. Não. Entendeu? Se eu pegar um outro ponto, eu tenho um painel aqui pertinho desse aqui, no Barata Ribeiro 12. Sei qual é. É um painel, comparação com esse aqui é 5 estrelas, o meu não é 5 estrelas. É um ponto bom, está bem localizado. Eu estou falando dentro da faixa de classe social que eu tenho, mas o meu ponto não é igual ao teu. Sim, apesar de estar do lado. Quando a gente bota lá no Geofugio, ele vai dar as mesmas características de público, de passante, vai dar a mesma característica. Exatamente. Se você usar só essa informação para definir o teu plano de compra de mídia, às vezes você provavelmente não vai ter o resultado que você quer. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava fazendo um planejamento e ele falou assim, não, eu já tenho um ponto no plano dele, dentro do mapa, eu já tenho um ponto comprado nesse local. Mas não era um ponto. Primeiro, estava do outro lado da rua e era uma banca de jornal. E do outro lado da rua. Mas para a região, quando o cara faz o raio da região... Se ele vai essa métrica, ele não consegue ver o meu ponto. O meu com um grande formato. É verdade. Né? E você acha que esses pequenos formatos que estão em volta, ele atrapalha alguma coisa? Nada. Não interfere em nada? Nunca, né? nada. Nunca ninguém falou nada. Eu mesmo não acho ruim. Acho que não atrapalha em nada. Eu tive uma reunião uma vez... Isso aqui é o quê? É 8x18? Isso. É 8x18? Ótimo. 8x18. Olha, eu tive uma reunião uma vez na prefeitura e tinha uma pessoa defendendo o mobiliário urbano, tá? E, assim, ela defendia o mobiliário urbano, mas para, vamos dizer assim, prejudicar um pouquinho a gente, né? Os outros engenheiros. Estava com o Crivella, né? Fazendo reunião. E aí eu falei, olha só, você está enganada. Aí ela falou, mas como assim? Porque, olha só, eu frequento as agências há muitos anos em São Paulo, os diretores de mídia. Não é esse pensamento do anunciante. O anunciante, ele quer mais engenho,
mais variedade de engenho. Se você só tiver um relógio, não vai trazer dinheiro para o Rio de Janeiro e nem vai trazer anunciante. Isso não existe, esse teu argumento não existe, você desculpa. O cara simplesmente suprime o meio, bota lá na televisão, bota na televisão que é mais fácil. Entendeu? Mas é que a gente... Não, a tua visão está totalmente errada. Você conversa com um diretor de mídia, pergunta a ele se ele quer anunciar no Rio só no mobiliário ou se ele gostaria de botar grandes formatos, se ele gostaria de botar uma banca. Ele vai dizer, ele vai perguntar para você, você tem? Entendeu? Então é isso, né? Porque por isso que não me incomoda nada, entendeu? Eu acho que tem mais é que ter mesmo, sabe? Contanto que não incomode a cidade também, né? A telinha da métrica aqui da audiência do DataVise. DataVise OH. Olha lá, fala um pouquinho disso aí. O amarelinho é impacto, veículo e pedestre. Atribuíram um valor de 190 mil por cota, tá? Mais ou menos? Para cima, mais para baixo? Foi atribuído aleatoriamente? A minha tabela está em torno disso, né? Mas é o que eu te falei já, né? A nossa tabela ela é muito cheia, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem as agências de planejamento, as agências de publicidade e depois o cliente. Né? Então, se eu quiser vender um ponto meu para Vivo, por exemplo, ou para TIM, para qualquer um desses, geralmente eu tenho que ir na agência de planejamento. Nem na agência de publicidade eu consigo. Você sabe disso, né? Mas eu vou te falar, eu acho que é um valor bem honesto, cara. Bem barato. Eu acho também. Eu achei que tá barato. Eu não acho esse valor caro. Eu também acho. Inclusive, quando eu penso ali que o meu CPM é R$17 com esse valor, e eu vou ter o impacto e o alcance que eu vou ter com o teu equipamento lá rodando, 8 por 18... o impacto é forte. Né? Não, eu acho que eu concordo contigo. Isso aqui é do mês de outubro. Certo. Qual a diferença desse gráfico stick para aquele gráfico linha? Qual a diferença? Você sabe dizer? É 9.000, 9.080. Impactos. Será que é a. Vamos lá, 770 a resolução mil carros. Não sei. Não sei, não. 770 mil carros do período, né? 374 mil pedestres no veículo. Isso. É muita gente. É muita gente. Copacabana. Cara, isso aí é mais do que algumas inserções de 30 segundos na Ana Maria Braga. Eu acho. Eu não tenho essa métrica não, mas eu vou, pessoal, aí vamos fazer essa continha. Vamos passar outra tela, por favor? Essa outra tela aí, ela é tirada do Economapas. Ela já dá dá qualificação para o teu ponto lá, com essa métrica toda, que auxilia lá o planejador. Ela está falando com 50% de classe A, 34% B, 14% C e 1.4 D e E. Eu acho até que essa acho que está baixa. Está baixa a DIE ali, porque tem um fluxo absurdo de gente ali trafegando, trabalhador, né? Muito. É a entrada, né, de Copacabana. Mas é um espetáculo esse teu painel. Obrigado. Vamos passar a outra tela, por favor? Você vê, né? Esse aí é o teu primeiro painel, Barata Ribeiro 530. Exatamente. Você vê, né? É o mesmo público, praticamente. Porque ele sai da túnel, uma parte pega Barata Ribeiro, a outra parte pega Princesa. Pra praia. É um espetáculo, mas ele é bem maior também, né? E esse ainda não alterou, não. 10 por 8. Ele aqui tem a mesma profundidade, ele está num ponto focal, né? Ele está numa curva, né? Olha, esse painel é o seguinte: você da Paula Freitas, que são 6 quarteirões atrás, você já vê. Porque ele está na curva. Ele está na Barata Ribeiro quando ela faz assim. No ponto focal. Né? Aí você já vai vendo. E a Barata Ribeiro é uma rua de muito veículo, muito fluxo. Então, você para no sinal, tá olhando. Anda mais um pouquinho, vai andando e vai vendo. É um excelente ponto. Eu gosto muito dele. Esse é um dos 3 que você me mandou lá pra gente fazer essa fichinha. Qual o formato disso aí? Isso aí Copa do Mundo. É o mesmo.
Ah, ele tá mais alto, acho que É o mesmo, é porque a foto né? foi tirada aqui de baixo. É o mesmo painel, mesmo tamanho, tudo igual. É, 8 por 18. Só mudou a lona, o cliente, que é a Samsung aí. É 8 por 10. Não. 8 de largura por 20 de altura. 8 por 20, desculpa. 20, né? É. Você vê que eu já falo de cabeça só de olhar, né? Não, já é um espetáculo esse aí também, né? Eu tenho uma empena logo mais ali na frente. Eu vi. Interessante. Você tinha uma outra empena nesse mesmo caminho aqui, né? De Barata Ribeiro. 774. E não tá mais comigo. Não, ali eu tava lá há muitos anos, né? Uns 10 ou mais, né? Mais. Mas é o que tá o negócio, né, Toninho? Eu tenho esse ponto aí, né? 2 quarteirões antes. Uhum. Então, eu fui chamado para negociar e tal, né? Então, é aquelas coisas. Pareceu. Né? Aí cara, eu tenho esse ponto aí na Barata Ribeiro. Uhum. Entendeu? Eu não fiquei muito. Eu não me dediquei muito, não, sabe? Porque é aquilo que eu te falei, né? Hoje em dia, alguns prédios exigem pagamento sem anunciante. E outra eu acho coisa, que né? Eu vou medir o investimento, se vale a pena para mim. Uma peça dessa, 160 metros quadrados, uma taxa enorme, né? 80, E se você não encaixar lá o anúncio, não tem uma rotatividade suficiente, você acaba tendo uma peça, embora num lugar bacana. Uma das coisas que a gente consegue também é esse tempo de vida que a gente tem também, né? Assim como a MP, a gente conseguiu ter fazer um fluxo para isso, né? Uhum. Para manter essas questões, né? Que a gente tem que são graves na minha cabeça, né? Não perder ponto, né? Manter ponto. Requer investimento, requer caixa. Isso, eu acho que por isso que eu acho que quando a empresa é muito nova, que ela chega, o Rio é mais complicado por isso. Porque se você não tiver uma boa estrutura... Controle fiscal, né? Você não vai. Da companhia, porque... Você não vai. Uma coisa que é muito curiosa também, eu vim da Ilha do Governador, né? Como eu te falei, né? E assim, eu tinha naquela época pouca informação de tudo, né? A nossa formação era na guerra, né? Na guerrilha, vamos dizer assim, porque tinha que estudar. A gente ia para dentro da biblioteca, pegava um livro na biblioteca, lia o livro, procurava 1, 2, 3, 4 livros para ter informação. Hoje as informações elas são mais fáceis, né? E essa galera que está aí, ela talvez não esteja olhando a vida com esse prisma aí, né? De continuidade, né? De longevidade. Nem sei porque que eu estou falando isso. Você voltou ao assunto que a gente estava falando. Mas eu acho que volta a falar, né? Eu acho que é a diferença de quantidade de informação, né? Que a gente tem hoje que a gente não tinha, né? É o que você falou, não tinha. A gente não tinha informação. Qual a opção que a gente tinha, na verdade, né? Ficar de olho, o que é que meu pai faz, estudar para... Imagina, tudo era assim, né? Pai é um bom advogado, ele estudava para... Dá uma rodadinha aqui na tela, por favor, para ver a audiência, inclusive, maior lá, né? Do que o outro, né? Com CPM bem menor, investimento menor. Porque a galera vai mais para Barata Ribeiro também, né? E tem uns picos aqui. Qual é a razão dessa... É o quê? O período, é o dia, né? É o dia, É o dia lá. 25/4, aquela semana, às vezes Ali ele tá dando por hora, inclusive, né? Aqui é por dia, tá? Lá é por hora. E tem uns picos ali de enorme, né, cara? Hora do rush, né? Todo mundo chegando do centro, então, sobe. 60 mil veículos dia. É muita coisa. 100 mil impactos no dia 24. Dia 25, 100 e poucos mil impactos. É muita coisa. Um absurdo. Copacabana é um absurdo. Então, esse é o que valoriza o nosso Copacabana trabalho. Não anda, cara. Se você parar, a Nossa Senhora de Copacabana, ela fica muito tempo parada. Ela não anda, ela está aqui nem em São Paulo, algumas avenidas.
de dentro da cidade, ela não anda, porque fizeram aquela pista do ônibus. Cara, é um sufoco, cara. Não anda. Os Maravilha. pontos da Nossa Senhora são ótimos também, né? Passa lá, por favor, pro próximo. Ali Aí dá no mesmo. Vai dar mais ou menos a mesma tela, né? Esse tá o quê? 2 quilômetros daquele primeiro digital? Acho que não chega a 2, não. Menos, né? Acho que tá quase 2, não chega a 2, não. Vamos pro próximo? Meia. Dias da Cruz. É um excelente ponto também. A Band fez comigo lá, tá vendo? A Band News, a rádio, né? Boechat, eles que me procuraram por causa do local. Da quantidade, do fluxo. Como é que é lá o Meia? A Dias da Cruz é mão dupla? Mão dupla. Então você está no contrafluxo aqui, né? Isso. É mão dupla. Mas É um excelente ponto. enorme, né? Mas é aquela certa dificuldade, né? Isso aí tem o quê? 10 por 15? Esse é 10 por... Não, esse aí, ele 10 tem... por 12, 10 por 15. Não chega a 100, não. Não? Esse painel aí, ele deve ter uns 80 metros quadrados. Não chega a 100, não. E aí é uma guerra porque você tem um custo de taxa grande e talvez o teu ticket não consiga Exatamente. vender um ticket suficiente. Exatamente. É uma luta. Por ser onde é, né? Você contrato anual aí? Não. Nunca consegui contrato anual. Nunca. Sai, entra, nunca consegui anual. Mas é um dos melhores. Nem na Zona Sul. Melhor lá do Dias da Cruz. Eu tenho na Francisco Xavier que eu não mandei. É em frente à Mangueira. Do outro lado da rua. Ai, nós vamos fazer outro episódio, né, contigo aí vamos melhorar. Esse é o primeiro, né? Vamos fazer mais. Eu acho que já dá uma... Esse, por exemplo, olha só, olha esse prédio aqui, né? Cara, como é que eu vou botar um painel de LED ali? Um dia. Não tem como. Você está falando o quê? Olha esse prédio aqui. Eu estou dizendo aqui, se eu pensar em botar um painel de LED aqui, no dia seguinte o prédio inteiro vai na prefeitura e vai falar. Vai incomodar. E ali deve ser residencial. Entendeu? Então, assim, essa é a característica do Rio. Já quase na Água Santa, né? Mais ou menos, ele é mais no meio, assim, no começo pro meio. Tá? Tem aquela primeira cabine da PM, é logo depois, a Parmê. Ali. Mas seria um ponto interessante botar um digital, entendeu? Bem interessante, mas não dá, cara. Como é que eu vou? Eu vou investir? Num lugar como ele não dá para investir. Minha preocupação não é nem isso. Minha preocupação é o ticket, o valor que você consegue atribuir lá. Que é uma das coisas que uma vez eu estava discutindo com... Se alguém puder me arranjar um pouquinho mais de água, eu vou ficar muito grato. Eu estava discutindo com alguém da prefeitura que a gente tem hoje nossa fórmula de atribuir valor à taxa que a gente tem pela concessão, né, do poder público, ela é em razão da metragem quadrada. Isso. Ela não leva em consideração, por exemplo... Os impactos, né? O impacto, onde ela está, qual o ticket que você vai conseguir vender anúncio. Não. Ou seja, um painel digital, um investimento de metro quadrado, de equipamento, um investimento de metro quadrado, de taxa, que você não consegue atribuir o mesmo valor de venda com uma Zona Sul. Né? Então, como é que se faz esse plano? É impossível, né? Agora, eu tenho um sentimento de que um painel de LED numa área dessa seria melhor o meu resultado. Sabe por quê? Porque esse aí eu pago uma taxa grande, né? Mas é um cliente. O outro, eu vou pagar uma taxa grande também, mas eu tenho um ano para ficar tendo receita pequena, grande, pequena. Eu posso mexer, eu posso botar um cara uma semana,
tiro. Esse não, esse eu tenho que vender para um cara só e acabou. Esse cara tem que me dar toda a receita. Para cobrir a TAP, para cobrir. O digital não, pô. O digital eu tenho um ano para brincar com 8 clientes. Então, assim, no final de tudo, eu acho que é mais negócio. No final de um ano. Entendeu? E os equipamentos eles estão modernizando, né? O digital. A gente tem lá, fizemos uma compra agora lá, recebemos lá. O gabinete é todo moldadinho, todo bonitinho, de material plástico, blindadinho, IP 200. Exato. IP bom pela frente, entendeu? Por trás, o pixel bem bacana. Eu só ganho uma vez aí, Toninho. Cada vez que eu boto o cara, eu ganho uma vez e acabou. Aí eu tenho que pagar TAP com esse dinheiro. O digital não. O digital eu vou ganhar várias vezes, a todo momento. Eu posso não ter 8 clientes o ano inteiro, mas eu vou ter. Uma hora eu vou ter 8, uma hora eu vou ter 5, uma hora eu vou ter 4. Se eu somar essa receita durante um ano, cara, com certeza eu vou ganhar mais do que um estático. E a vantagem do digital com certeza. também, a vantagem do digital também é que você vai ter a possibilidade de melhorar a qualidade do lugar, valorizar a forma de comunicar, bairro, né? Você pode falar agora o pessoal de roupa, você está vendendo o pessoal de roupa meio que saiu do eu tô vendendo lá com o pessoal de roupa. Estamos agora no lançamento Primavera-Verão. Era a hora dos caras estarem ali, aparecendo ali. Isso, exatamente. Seu modelo. Exatamente. E, cara, eu posso pagar a taxa em 3 meses de veiculação. Não preciso ficar um ano com o estático ali, ralando e pensando, caraca, eu tenho que pagar a taxa, eu tenho que vender. Em 3 meses de veiculação eu pago a taxa e o resto... Ganha dinheiro. E leva lá para Orlando, para aquela tua casa lá. Nada, eu distribuo. Que nem eu distribuo. Com o time lá, pessoal. Eu sou mais uma filantropia. Você dá participação pro teu pessoal? Dou. Dá mesmo? Com certeza. Bacana. Eu sou mais uma filantropia do que uma agência de mídia exterior, mano. E você divide a gestão lá com o Sérgio? Como é que é? Aquilo que eu te expliquei, né? Irmão, todo mundo faz tudo. Deve sair um telecat lá. Todo mundo faz tudo. Um pouquinho de tudo. Um ajuda o outro. Não tem muito... É muito bem dividido, sabe? E as pessoas estão comigo há muitos anos, né, Toninho? As mesmas pessoas. Eu tenho essa característica também de ter os caras comigo há 20 e tantos anos. Thiago, eu peguei com 14 anos, o cara tá com 33 anos. Meus filhos chamam o pessoal lá de tio. Mentira, não chama não. De tio? Mentira. É mentira, mas os caras estão trabalhando comigo desde sempre, né, cara? Você pega o Sérgio era um montador de andaime, a gente foi junto, construindo. O Sérgio tá o quê? Uns 20 e poucos anos contigo? Por aí, né? Isso é muito bom, cara. Dani começou comigo, ela tinha acho que 16 anos. Olha isso, né? Já estamos falando de aposentadoria, de coisa dela. É muito bom. É isso aí. Se formou, estudou lá, a gente ajudou lá, se formou, família, tem uma filha linda. E tá lá com a gente, sei lá, 25 anos. Isso aí não tem preço, meu amigo. Tem preço. Ô Mário, nós estamos caminhando mais aqui para o encerramento. Eu queria que você, antes de sair, você deixa aí uma mensagem bacana para o jovem que está te ouvindo. Para o jovem, a mensagem eu deixei aqui no meio da conversa, né? Que ele, na verdade, hoje em dia a gente não tem mais aquele poder de convencimento, né, para ele, né, fazer isso, fazer aquilo. Então acho que ele tem que seguir mesmo o coração dele e assim e a gente dá todo o apoio. Eu dou todo o apoio. Assim, eu não falo para ele, poxa, eu acho que você deveria fazer isso. Não. Se eu achar que o que ele vai fazer tem algum risco, eu digo para ele o que eu penso sobre aqueles riscos. Mas jamais nossa, você devia fazer. Acho que você não deve fazer isso. Você tem que fazer isso. Não. Sabe? E assim, ter muita fé e ser ético.
Cara, é o maior problema que eu acho cultural do país é esse. Isso é que eu acho. Acho que o cara tem que ser ético. Vai dar uma base de educação. Tem que ser ético, cara. Tem que ser ético, assim, em todos os sentidos, sabe? Porque eu acho que melhora tudo, sabe? Quando você respeita o próximo, cara, tudo é melhor. A gente viaja, né? Você vê aí em alguns lugares, né? Que você vai, né? Cidadania em vários lugares, dá de 1000, né? Então eu acho que a gente tem que falar para os nossos mesmo, entendeu? Ser ético, respeitar. Coisa pequena. Respeitar a tua vez. Entendeu? Respeitar o lugar. Não tem essa de que porque eu sou... porque eu conheço fulano, aí eu vou furar fila. Essas coisas básicas, mas que são muito importantes quando eles estiverem lá em cima, entendeu? Um médico, sabe? Eu acho que o recado para mim é fundamental é esse, cara. Ser ético e sempre pensar. Não é uma coisa da boca para fora. Mas assim, eu acho que você deve sempre pensar no outro. Sempre. Em todos os sentidos. Assim, né? O que seria se eu fosse fulano? O que seria, sabe? Que isso vai ajudar eles assim. Cara, eles não têm ideia no futuro. Eu penso assim, entendeu? Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil na minha cabeça. Eu acho que você tem que falar para eles isso, né? Ser ético, respeitar o outro e trabalhar. Não importa o que você vai fazer, né? Não importa qual é o teu tipo de trabalho, mas trabalha. Trabalha. Leva a sério, cumpre horário, essas coisas, sabe? É o básico do básico, mas que vai fazer dele uma grande pessoa. Sim. E, por consequência, ele vai ganhar dinheiro, pô. Quem é que não quer um cara bom, ético, correto, sabe? Não estou falando por causa de ser um santo, não, mas assim, respeitar o básico. Respeitar o básico, entendeu? Respeitar o mais idoso. Nós. Pô, sabe? Respeitar o mais idoso na rua, sabe? É isso, cara. É isso que vai. Eu acho que só. O caminho é esse. E o resto vem atrás, cara. Bom, e agora, o próximo? Quem vai ser o próximo que eu vou chamar? Agora eu acho. Eu sou suspeito, né? Nosso vice-presidente. Nosso vice-presidente e que o futuro presidente do CEPEX. Ô, vice-presidente, o próximo é você, hein? Lazzaroni. Tá, Mário. Pô, obrigado. Foi lindo ter você aqui. Você é um. Também adorei, muito obrigado. Como eu comecei falando, eu sempre tive esse lance assim de. Quando eu comecei lá, de observar as pessoas, como elas procedem, como elas se posicionam, como é que é o esquema de trabalho. Eu sempre tive você assim na mais alta estima, porque você sempre foi, para mim, um guia. Obrigado, Toninho. Só para finalizar, eu vou te contar uma historinha que eu fui vendedor, muitos anos atrás, talvez na época pré-histórica lá, eu fui vendedor de rua. E eu era bom vendedor, mas era horrível na minha tarefa interna, de relatório, de coisa. Então, eu no meu personalidade de observação, tinha um cara que era super elogiado. Por quê? Porque ele fazia assim, assim, assado. O que eu fiz? Copiei o cara. Perfeito. Copiei o cara que era elogiado, copiei o bom exemplo. Então, eu retribuo a você a mesma coisa. Obrigado, irmão. Eu procurei na minha vida assim, pô, se tem um cara que representa dignamente esse nosso setor, que é querido por todo mundo, que é um cara de uma simplicidade, além de tudo é magrinho assim, mas é porque ele anda de bicicleta, ele veio de bike lá do centro da cidade, ele anda de bicicleta pra tudo. Vamos marcar o frio, como ele vai pedalando. Tá de bicicleta aí mesmo? Não, hoje não, porque o tempo tá meio esquisito. Mas se tu viria, né? Tranquilo, pô. Tranquilo. Então é isso, cara. É isso. Eu te agradeço por ter muito. Me chamado também. E no próximo episódio nós vamos ter o Lazzaroni, vice-presidente do CEPEX e futuro presidente. Obrigado, meu irmão. E você também, muito obrigado aí por tudo. E você tá no meu coração, você sabe disso, tá? Você é um querido. Tamo junto sempre. Obrigado. Eu espero ter feito um trabalhinho razoável. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera.